Nós falamos semana passada sobre o arrebatamento da igreja, não foi isso? Sim ou não? Quem está lembrado? A gente vem de uma série de assuntos, não dá para seguir toda a escatologia. O que é escatologia? Escatologia quer dizer tratado dos últimos tempos. Então não dá para seguir toda a escatologia, porque aí nós teria que ser uma aula mesmo. Então não dá para fazer num culto apenas. Então no culto a gente pega os pontos mais principais e destacamos para a igreja ter um entendimento, porque você, eu, nós precisamos ter um entendimento, precisamos saber o que vai acontecer, como é que se dá o arrebatamento. Nós já vimos princípios de dores, não é isso? Nós começamos falando que alguns sinais que nós observamos não tem nada a ver com a volta de Jesus ainda, é apenas princípios de dores. Agora, por exemplo, vocês viram sábado, né? Foi sábado, madrugada, teve um ataque aí, e algumas pessoas vão dizer, tá vendo, Jesus está voltando. Vão até dizer que, coitado do Donald Trump, é o anticristo, né? Mas não tem nada a ver. Aquilo tudo que a gente vê é chamado de princípio das dores. Quem viu o primeiro culto sabe do que eu estou falando, certo? Então, nós falamos sobre o princípio das dores. Depois nós falamos sobre como se dá o arrebatamento, né? Que Mateus 24, falamos a partir do 29, que Jesus vai aparecer, vai haver um evento, né? E Jesus vai aparecer e ele pessoalmente chamará a sua igreja. Ele não envia anjo para chamar, ele pessoalmente chama a igreja. E aí nós vimos que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Só que hoje nós falamos, mas hoje nós vamos ler, nós vamos estudar esse fato, tá certo? Então hoje nós vamos estudar sobre a ressurreição dos mortos. Se você quiser anotar como tema, a ressurreição dos mortos. Só que nós estamos falando dos mortos em Cristo, tá bom? Tá? Mortos em Cristo. Porque os que morreram sem Cristo, eles vão ressuscitar também. Só que será numa outra oportunidade. Tá? Então hoje nós estamos falando dos mortos em Cristo. Tá? Os que morreram em Cristo. E muitos de nós, a gente não sabe quanto tempo ainda vai demorar para Jesus voltar. O evangelho tem que ser pregado em todo lugar. Se bem que com a rede social hoje, a gente consegue alcançar mais longe, sim ou não? Não é verdade? Eu tenho gente que me segue no Japão, para você ter uma ideia. Eu tenho pessoas que me seguem na Tailândia. Uma senhora na Tailândia, que foi minha quase obreira na África, né? Ela disse, mandou uma mensagem para mim esses dias, falando, pastor, eu estou fazendo um trabalho social aqui fantástico. Lá na Tailândia, olha aí que coisa bonita. Né? Eu fico feliz. Ela falou, só pode considerar que eu sou uma discípula do Senhor, trabalhando aqui na Tailândia. Um dia o Senhor vem nos visitar aqui. Um dia sim, com certeza. Ainda vou levar uns irmãos que gostam de viajar comigo. Quem gosta de viajar aí? Então eu vou te levar, fazer uma caravana, vamos lá na Tailândia, visitar a irmã lá. Então vamos ver aqui, gente, lá na carta 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vai falar para a gente sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, tá? Só para mais uma vez sintetizar. Então nós vamos falar, nós vamos ver algumas certezas sobre o arrebatamento. E aí nós vamos seguindo com calma, que eu tenho mais coisas para lhes passar. Não dá para passar num culto só. O apóstolo Paulo então diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até quando? Até a vinda do Senhor, se ficarmos vivos, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, primeiro, quem ressuscita são os que morreram em Cristo. Tá? Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sublinha aí para você ter marcado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão prioridade, tá? Então, quem morreu com Cristo vai ressuscitar primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, juntos leamos, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, eu falei, e agora eu estou lhes provando, mostrando, certo? O que nós já havíamos falado. Que quem morre em Cristo vai ressuscitar primeiro quando Jesus voltar para chamar a igreja. Depois nós iremos na sequência. Tá? A primeira certeza, gente, os mortos não estão mortos. Como assim? Os mortos em Cristo não estão mortos. Eles estão dormindo. Por isso, para nós que somos de Jesus, a morte para nós é como um sono. Você não precisa ter medo da morte. Você não dormiu ontem e acordou hoje? Foi gostoso dormir? Você ficou com medo de dormir? Pelo contrário, você desejou dormir. Você deitou e falou: ai meu Deus, o sono não vem. Não foi assim? Fala comigo, gente. Foi? Aí você dormiu, fechou os olhos, apaguei. Aí acordou hoje, o relógio te despertando. Que horas? 6 horas? O relógio te despertou, 5 horas, né? Para você arrumar o cabelo, demora esse negócio. Mas deixa eu falar, para vir para a igreja, não precisa disso não, tá? Não precisa não. Mas demora, mas é coisa sua, é coisa de mulher. Mulher demora, né? Sim ou não? Demora, né? Arruma e penteia e volta, passa chapinha e passa o negócio, não tá bom, enfim. Aí você levantou, acordou, puxa, hoje é que dia? Domingo. Então, assim se dará conosco também, igreja. Você que vive e crê em Jesus, você não morre, você dorme e acorda em outro lugar. Glória a Deus. Amém? Essa é a esperança que a gente tem. Claro que é diferente para quem é ímpio. Porque quem é ímpio, ele vai dormir. Só que ele vai para um lugar de tormento. Então, por isso que quem morre sem Cristo, não estou dizendo isso para você ir na capela do cemitério olhar, mas eu, como um bom curioso, e como tantos velórios que eu já fiz, eu já pude ver a diferença na expressão facial de quem morreu com Cristo e de quem morreu sem Cristo. A pessoa que morre com Cristo, ela morre, você olha para ela e fala assim, parece que está dormindo. É ou não é? Está tranquilo, suave, sereno, nem te dá medo. Agora, quem morre sem Cristo, parece que não queria morrer. Não é? O maquiador lá que preparou o corpo tentou puxar o rosto, mexer um pouquinho para não assustar ninguém, mas a pessoa morreu assustada. Por quê? Quando você fecha os olhos para dormir, né? Ou seja, para morrer, é que você vê o lugar que você vai. Quem morre com Jesus,
quando fecha os olhos, uau, se alegra. Entenderam? Mas quem morre sem Jesus, quando fecha os olhos, né? E aí fica difícil. Aí ele tem vontade de voltar para consertar o que fez errado, só que não tem chance. Quem morre não volta. A vida é a única chance que você tem de fazer o certo ou fazer o errado. Tá? Em vida, você escolhe o seu futuro. Futuro com Deus ou um futuro sem Deus. Você vai ouvir muitas pessoas dizendo assim, que nada, a vida é só aqui. Já ouviram pessoas dizer isso? Mães falam para os filhos assim, meu filho, vai curtir a vida é para ser curtida. Vai curtir a vida, meu filho. A vida é só aqui, é curta, breve, passa rápido. E aí eles, coitados, não sabem da verdade, vão curtir a vida. Pega o carrão, sai dando pinote, sai, né? Acha que é só isso. Aí quando morre, assustam, porque fez mal escolha. Tá? Então, para quem é de Jesus, a morte é chamada de o sono, o melhor. Para todos, é sono. Dormiu. Só que uns dormem e vai para o paraíso, ou para os seios de Abraão. E outros morrem e vão para o Hades. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos? Lucas capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. Olha quanto a gente vai ter que ler. Vamos ver para onde vai quem morre com Jesus e para onde vai os que morrem sem Jesus. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Claro que ninguém quer morrer, mas quando chegar o seu momento, não tem como. Você dorme. A gente em vida fica preocupado, não ficamos? Sim ou não? Né? Ficamos preocupados, meu Deus, e se eu ficar abafado lá dentro, né? Esses dias uma falou comigo assim, pastor, e se eu acordar depois? Falei, não, fica tranquila, nós temos bons médicos, né? Para testar que de fato você dormiu ou morreu. Ah, fique em paz. Tecnologia aumentou, melhorou, avançou, sim ou não? Fica tranquilo. Então, para nós que somos de Jesus, a morte é o sono, né? Olha só, aqui conta Jesus a parábola do rico e Lázaro. Eu tenho que ler rápido, senão a gente fica só aqui. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Aqui o problema não é que ele era rico, era o estilo de vida que ele levava. Porque senão, já vi pastor pregar que ou ele foi para o inferno porque ele era rico. Não tem nada a ver. Ele foi para o inferno por causa do estilo de vida que ele levava. Ele levava um estilo de vida sem compromisso com as coisas espirituais. Tá? Havia também um homem mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo foi para o seio de Abraão não é porque ele era mendigo, mas porque ele tinha uma vida piedosa, uma vida com Deus. Então, Jesus aqui fez um contraste. Só para entender, porque naquele tempo as pessoas entendiam assim. Os melhores são os romanos, os poderosos, tem dinheiro. E aí quem não tem é como humilde de coração. Então, aqui ele foi para o céu, não é porque ele era mendigo, senão a gente vai ter que achar que somos mendigos para ir para o céu. Mas não é isso. Então aqui estamos falando de atitudes, tipo de vida. O rico viveu uma vida sem se importar com o futuro dele. Já o outro se importava. Ele queria alguma coisa. Naquele tempo, havia discriminação, por exemplo. Partia-se da premissa de que os ricos sabiam tudo e os pobres
não sabiam nada. Isso foi uma realidade no Brasil também, não foi? Sim ou não? Foi uma realidade. Um tempo atrás, não muito distante, a gente achava que todo rico era inteligente. Até um tempo que ser pastor era, poxa, não era assim? A pessoa olhava e falava, nossa, pastor é burro. Não é? Não sei se você é dessa época. É dessa época? Não, você não é. Mas alguns lembram disso. Que as pessoas discriminavam. Até entender que nós não somos assim. Né? Nós somos seres normais. Né? E então essa discriminação caiu. Então aqui nós temos a figura do homem que vivia uma vida sem se importar com as coisas espirituais. E o outro que se importava com as coisas espirituais. Tá? Bom, verso 23. No Hades. Hades quer dizer lugar de tormento. Talvez a sua tradução vai dizer Geena, né? Geena, falou Geena, que é a mesma coisa, lugar de tormento, né? No Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Espera aí. O corpo desse homem rico ficou no sepulcro? Sim ou não? Ficou ou não? Pensa comigo, gente, para de sono. Ficou ou não ficou? Foi sepultado? Mas do outro lado, ele estava consciente? Estava. Então, a morte é uma transição, é uma passagem. Você dorme e acorda no outro lugar. Mas quem acorda não é teu corpo. O teu corpo continua dormindo. Quem acorda é o teu espírito. Estou explicando agora? Sim ou não? Que tem consciência de tudo. Tá? Então dorme, aí o corpo vai para a sepultura e o seu espírito acorda em outro lugar. Em outro lugar. É assim que acontece. Então lá, ele sofrendo, porque ele foi para o Hades, há dois lugares. Quem morre com Cristo vai para um lugar. Quem morre sem Cristo vai para o outro. Não fica junto não. Um rindo da cara do outro. Não fica. Ficam separados. Quem morre sem Cristo vai para o Hades, lugar de tormento. Ele já sabe que o próximo passo é o inferno. Quem morre com Cristo, vamos ver para onde vai. E clamando disse: Pai Abraão. Bom, o outro foi para o seio de Abraão, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Versículo 22, você viu, né? O rico morreu e foi para o Hades. Então são dois lugares. Os que morrem em Cristo vão para o seio de Abraão, que é um lugar, eu chamo de paraíso, tá? Não sei se é, mas na minha teologia eles vão para um lugar maravilhoso, né? Eu chamo de paraíso. Eles vão para lá. E quem morre sem Cristo vai para um lugar chamado Hades, que é lugar de tormento, tá? E lá então ele viu Abraão e disse então: molhe a ponta, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Quem vai para o Hades já começa a sofrer. E disse porém Abraão, verso 25, me acompanha? Filho, lembra-te de que recebesse os teus bens aonde? Na vida, na terra. E Lázaro somente agora este é consolado e tu. Porque tem gente que tudo que faz. Gente, o problema é que há pessoas que não fazem nada para a vida eterna. Ela só se preocupa com a vida aqui na terra. Era o tipo de vida que o rico vivia. Uma vida preocupada somente com as coisas aqui. Tá? Então, se você se preocupa com as coisas aqui, tudo que você recebe é aqui. Nós temos que viver uma vida aqui, né? E é claro, corrermos atrás das coisas deste mundo, que nós precisamos delas, mas cuidando da nossa salvação, para não perder a nossa salvação. Tem gente que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Já ouviu essa expressão?
Tem igreja que diz que você nunca perde a salvação. Não, não é verdade. Pedro disse que nós temos que cuidar, zelar, preservar, tomar conta da nossa salvação. Eu posso perder a minha salvação, tá? Vai contradizer o que alguns aprenderam, porque tem igreja que diz que não, que depois que você aceitou Jesus, você pode pecar, pode virar o que for, pode fazer o tipo de pecado que for, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é verdade. Não cai nessa não, que é conto do diabo. O dia que os seus olhos fecharem aqui e você adormecer, você vai acordar e quem sabe a sua expressão vai ser qual? Qual será a expressão? Né? E agora é tarde. Então cuide da sua salvação. Amém, gente? Amém? Então preste atenção. Eu quero crescer, eu vou prosperar, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou viajar, mas eu também preciso cuidar da minha salvação. Amém? A senhora vai cuidar dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos e vai cuidar de todos. Mas a senhora tem que cuidar também da sua. Não deixa nada atrapalhar a tua salvação. Estou explicando? Salvação é pessoal. Então Lázaro viveu uma vida cuidando da salvação. Já o outro não. Aí então Abraão responde para ele e diz aqui: meu pai Abraão tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe no dedo da ponta da água e refresque minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão, filho, lembra que ele recebesse os teus bens na terra, e Lázaro somente matas, agora este é consolado e tu tormentado. E além disto, disse Abraão, versículo 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderia, tampouco, nem tampouco, os de lá passar para cá. Tem um abismo que separa os dois. Não é possível quem está no Hades passar para o paraíso, e muito menos quem está no paraíso passar para o Hades, porque há um abismo que separa. Estou explicando até aqui? Tá. Interessante que quem estiver no Hades vai lembrar de todas as oportunidades que perderam aqui na terra. Inclusive, se alguém aqui for para o Hades, vai lembrar do pastor José Maria. Vai lembrar, fala, nossa, ele falava e eu não acreditava. Nossa, ele falava, mas eu não dei ouvidos. Olha só o que ele diz então para o pai Abraão, no verso 27. Disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ó pai, por favor, então, já que não tem jeito, manda alguém lá na terra pregar, porque eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para cá não. E aí o pai Abraão respondeu dizendo o seguinte, disse Abraão, versículo 29, comigo sim ou não? Eles têm quem? E os profetas, ouçam-nos. Quer ouvir? É a palavra, meu irmão. Moisés e os profetas, quer dizer a palavra, tem a palavra. Se não quer ouvir a palavra, não vai ouvir ninguém. E disse Abraão, tem Moisés e os profetas. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Se contasse as histórias como é aqui, vai lá, por favor. Por isso que de vez em quando aparecem algumas pessoas dizendo que foi no inferno, já viu isso? Já ou não? Qual que é a intenção deles? Tentar convencer alguém de se arrepender. Também já viram pessoas falando que foi no céu? Eu acredito, pode ser. Você pode ter visões maravilhosas. Só que não faça disso a sua mensagem. Sua mensagem é a palavra. Eu posso ter tido uma experiência gloriosa, mas eu não posso fazer da minha experiência a minha mensagem. A minha mensagem é a palavra de Deus. Expliquei para a igreja de Jesus nessa manhã? E você entendeu? Qual é a mensagem? A palavra, e não a minha experiência. Eu posso ter ido ao céu, uau, eu vi Jesus, mas eu não posso fazer disso a minha mensagem. Eu posso até testemunhar para a gente. Eu vi, Paulo disse, eu vi coisas inefáveis, gloriosas. Mas Paulo não falou o quê?
Ele falou, para eu não me exaltar, foi me dado um espinho na carne. Em outras palavras, Paulo dizia, eu não tenho tempo. Quando eu penso em contar, eu já tenho que sair correndo, porque já querem me prender, e eu não tenho tempo de contar o que eu vi. Mas também não conseguiria, porque são coisas inefáveis. Não se explica por meio de palavras. Então disse o rico, ô pai Abraão, manda alguém lá. Abraão falou, não, lá tem a palavra, tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra. Gente, eu estou muito preocupado com a igreja do século 21. A igreja do século 21 não quer saber de Bíblia não, gente. Os irmãos do século 21 não querem saber de Bíblia não. Os pastores do século 21, muitos não estão pregando a Bíblia não. Sim. Eles estão pregando outra coisa, não a Bíblia. Não estão estudando a Bíblia. Aí fica os irmãos tudo boiando, crendo numa porção de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Sabe qual é o próximo passo deles? Se desviar. Sabe por que eu não me desviei? Embora eu fui para a igreja com 16 anos. Porque eu tive um pastor que me ensinou a Bíblia. E cobrava. E o homem era duro. Então eu quero te ensinar a Bíblia. Você precisa de Bíblia. Aprender a Bíblia. Amém, gente? Amém? Por favor, sublinha essa parte aí. Tem Moisés e os profetas. Tem a Bíblia. Tá? Então o que nós precisamos ouvir? A Bíblia. Aprender da Bíblia. Não posso ficar aqui contando história para vocês, contando a minha experiência. Não, preciso contar a Bíblia. Irmãos, vamos aprender. A Bíblia muda a tua vida, porque a Bíblia me traz um compromisso. Eu não consigo entender a Bíblia e ser a mesma pessoa. Quando eu entendo a Bíblia, a minha vida muda. Quando você entende a Bíblia, a sua vida muda, porque o seu compromisso com Deus aumenta. Eu sei que aqui tem muita gente, que as pessoas podem até te julgar pela aparência, mas você ama Jesus de paixão. Ama ou não ama? Sim ou não? As pessoas podem até te acusar, dizendo, você está fingindo de crente. Mas no fundo, você sabe o quanto você ama Jesus. Quem ama Jesus, levante a mão para ele e diga, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Tem gente que quer crescer e vai crescer muito. Mas você leva Jesus contigo. Porque sem ele, você não garante a vida eterna. Então vamos ver mais. Bom, então disse ele a Abraão, não Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então, o que Abraão disse para ele? Tem que ouvir a palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Só para você ver que nós os vivos seremos transformados. Glória a Deus. Por isso é difícil imaginar salvação com a mentalidade que nós temos. Porque a nossa mentalidade ela é carnal. Mas nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. E quem está me entendendo? Está ficando claro? Estou lhe ajudando, tirando as dúvidas? Muito bem. Maravilhas, então. Versículo 51. Ele começa a dar aqui algumas explicações. Se puder, se quiser, se pudermos, poderíamos até pensar em ler um pouquinho antes. Poderíamos começar pelo verso 44, já que estamos estudando. Isso, comecemos pelo verso 44, que fala do contexto. Capítulo de número 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44. Estamos lá? Então diz assim: semeie-se no corpo animal, chamado esse corpo nosso, chamado corpo animal, e ressuscitará num corpo espiritual. Esse corpo aqui é chamado animal, por quê? Porque a vida do corpo, quando eu morro, ele morre. Entenderam isso, sim ou não? Sim ou não? É igual o animal quando morre, morreu, né? O entendimento do animal, ou posso chamar de alma do animal, quando o animal morre, morre junto. O animal, o que é alma? Alma não é entendimento? Falamos isso, o animal entende. O
O animal não entende? Você chama ele, Bilu, Bilu, Bilu. Ele não vem? Então ele entende. Então ele tem alma. Tem. Só que quando o animalzinho morre, a alma morre junto. Agora nós humanos, diferente. Quando a gente morre, a nossa alma se junta ao espírito e volta para Deus para ser julgado. Então Paulo chamou o nosso corpo de corpo animal por causa disso. Porque quando morremos, né, ele vai se desfazer, vai se decompor, não é isso? Em alguns tempos. Então ele continua dizendo que semeia-se no corpo animal, ou seja, tenho que fazer as coisas certas nesse corpo. Para quê? Para ressuscitar num corpo espiritual. Eu tenho que ser bom cristão aqui, nesse corpo, nessa vida, para depois eu ressuscitar num corpo espiritual. Expliquei isso para todos? Todos entenderam? O pessoal lá de trás? Todos? Amém? Dá para refletir no que tem feito? A senhora tem feito coisas boas, senhora? E o senhor também? Cadê os homens da igreja? Fala amém, homens. Amém. Assim também está escrito, verso 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Essa é a diferença. Primeiro Adão recebeu alma vivente. O segundo Adão, Jesus, quando morreu e ressuscitou, foi o Espírito que foi lá e ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí veja o que ele diz para nós. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Primeiro a gente tem que viver aqui, né? Temos que viver aqui. Temos ou não temos? No corpo animal. Estamos vivendo esse corpo. Então eu tenho um corpo animal aqui na terra, corpo físico. E aí eu estou me preparando para receber um corpo espiritual depois da minha morte. Diga graças a Deus. Ficou claro, gente? Sim ou não? Ah, pastor, mas o meu professor... Esquece o seu professor, filho. Seu professor não é a Bíblia. Ah, mas o filósofo tá bom. Ele é fantástico, maravilha. Mas ele não é Deus. Ele é só filósofo. Eu gosto da filosofia dele. Mas a filosofia dele não define a minha vida espiritual. Entenderam isso, sim ou não? Eu gosto do que ele fala. Eu gosto, né? Eu aprendo com ele. Mas não define a minha vida espiritual. Minha vida espiritual é definida pelo que a Bíblia diz. Portanto, eu não discuto certas coisas com quem não tem entendimento espiritual. Adianta eu chegar na sala de aula e querer discutir com o meu professor sobre isso, se ele não tem entendimento espiritual? Adianta? Vai haver o quê? O aluno desrespeitando o professor e o professor desrespeitando o aluno. Não é isso? Tudo falta de vir para aqui, para a igreja nossa aqui. É ou não é verdade? Sim, tem hora que... Não adianta você chegar em casa e querer explicar tudo que você aprendeu para sua mulher. Ela vai falar assim, ah, legal, né? Uhum. Você vai falar de corpo animal, ela vai falar assim, você é um animal. Ela não está aqui, ela não entendeu nada. Ela não tem... Está me entendendo? Sim ou não? Não, então não adianta. Então, quem está aqui, Deus trouxe para entender isso. Amém, gente? Então, nós fazemos no corpo físico para colhermos no corpo espiritual. Amém? Vamos com mais alegria, diga amém. E agora digo isto, irmãos. Falando ainda Paulo, 50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Então preste atenção. Se você vive na carne, praticando a vontade da carne, você não vai herdar o reino de Deus. O que é praticar a vontade da carne? É não crer nas coisas espirituais. É desprezar as coisas espirituais. Você pode ter uma vida normal, mas respeite as coisas espirituais. Estou explicando até aqui. O que mais que ele fala para nós? E ele então diz, eis aqui digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que nem todos dormiremos? Porque Jesus pode voltar e você e eu estarmos vivos.
Então nós não vamos chegar a dormir, correto? Né? Mas seremos transformados. Olha só, no momento, versículo 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, um corpo espiritual. E nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Consegui explicar até aqui? Quem me entendeu? Pastor, mais claro do que isso, é só a luz do dia. Ficou claro? Sim ou não? Consegui então explicar a você um pouquinho do que vai acontecer? Sim? Pois é, então, queria que você guardasse isso com você. Então nós seremos, se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. Amém, igreja?